E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo. Hoje, primeiras impressões de Kenja no Mago, novo anime que saiu agora essa semana, dessa temporada de abril de 2019. Como de praxe, vamos dar uma olhada aqui na sinopse e no trailer pra quem não conhece o anime ainda. Um jovem que morreu em um acidente renasce em outro mundo como um bebê. Ele é pego pelo herói patriota Merlin Wolford e recebe o nome Shin. Ele é criado como um neto por Merlin e absorve seus ensinamentos, ganhando-lhe alguns poderes chocantes. No entanto, quando ele completa 15 anos, seu avô Merlin diz: "Eu esqueci de ensinar-lhe o bom senso. A vida fantasiosa de outro mundo não convencional de um anormal começa aqui." Galera, eu confesso pra vocês que eu tento de verdade, eu tô sempre aberto, mas é difícil o negócio me convencer. É difícil quando a gente fala de Isekai. Primeira coisa que eu queria falar é sobre o gênero desse anime. Isekai. A gente sabe como é que funciona. Só que a pergunta que eu fiquei quando eu vi esse primeiro episódio é: por que exatamente ele é um Isekai? Porque o moleque morre, o moleque já era um trabalhador, ele morre na vida real e ele é transportado, ele renasce nesse mundo aí paralelo. Só que ele renasce como um bebê, ele é resgatado por esse avô adotivo dele, e um conflito que eles têm durante esse episódio meio que é resolvido nele mesmo. Porque chega um momento da vida, desse garoto, do Shin, que ele tem a conversa com o avô dele chama ele pra conversar e fala: "Olha só, eu não sou seu avô de verdade, aconteceu isso, eu te resgatei e tal." Só que o moleque fala: "Não, tudo bem, eu te entendo, não, mas o que importa é que você cuidou de mim, eu te considero meu avô, eu considero a outra mulher lá minha avó, e é isso que importa, nada mais." Então beleza, esse foi um conflito rapidamente resolvido nesse episódio, mas pelo menos até o momento, nesse primeiro episódio, não houve nenhum conflito partindo do fato de que ele veio de outro mundo. Ele renasceu nesse mundo paralelo, só que a consequência disso é o fato dele ter renascido e ter que ser resgatado. Ele foi resgatado e isso se resolveu. Não foi um conflito tão grandioso assim. Agora, existe conflito no fato dele ter vindo de outro mundo? Não era só ele ter nascido naquele mundo paralelo mesmo? Precisava ele ter sido renascido, ter sido transportado para esse mundo? Essa é a pergunta que eu fiquei. Por que ele precisa ser um Isekai? Só para cumprir a cartilha de Isekai? Só para entrar no gênero de Isekai? Não sei se isso vai ser mais explorado mais para frente. Eu não sinto que isso vai ser pelo fato do episódio 1 não ter abordado nada disso e ter resolvido o conflito facilmente com o avô dele ali, que também não tinha grandes coisas. A gente não tem a explicação de como ele é transportado para esse mundo, por quê, como é que funciona, etc. Não sei se isso vai ser abordado, não foi no primeiro episódio, não sei se vai ser ainda. E outra coisa, mas isso pode ser justificado com o que eu vou falar em seguida, que é o poder que é usado nesse mundo paralelo, que é magia. Magia é o conceito mais genérico e mais amplo que você pode usar numa história fictícia, porque basicamente magia pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser magia. Magia de cura, magia de fogo, magia de raio, magia da puta que pariu. Tudo quanto é poder aleatório, fantasioso, magia. Sem qualquer tipo de regra e etc. Você pode jogar lá. Claro que isso pode ser mais bem elaborado, como por exemplo Harry Potter, que também usa magia, mas tem todo um conceito tal, mais bem elaborado, etc. Que também, no fim das contas, acaba podendo fazer qualquer coisa, porque no fim é magia. Mas mesmo assim, a autora se dá o trabalho de criar algo um pouco mais elaborado para abordar o poder da magia. Nesse caso, é simplesmente, olha só, pum! Vou pensar aqui no poder, pum, magia. E aliás, ele desconstrói o fato de, geralmente a gente vê em mangá shonen, em anime shonen, os personagens tendo que gritar os poderes. Ele, nesse caso, não precisa invocar poderes, não precisa falar nada, ele só precisa visualizar. Ótimo, alguma coisa ele desconstruiu. Sobre o protagonista Shin, ele é um moleque extremamente bondoso com a família dele. Ele é um moleque extremamente overpower também, extremamente talentoso. Os ensinamentos que o avô dele passa pra ele consegue absorver muito rapidamente. Ele é muito overpower rapidamente já quando, no fim do episódio, ele tem 15 anos, Ele já tá num nível que consegue surpreender os adultos que visualizaram, Ele conseguindo usar um poder gigantesco de magia. Então ele, como um personagem, não apresentou grandes conflitos. Ele basicamente chegou à idade de 15 anos, ele quer ir para algum lugar. Ele pretende ir para a cidade, só que ele não sabe ainda o que fazer. Então os adultos começam a discutir para chegar no consenso para onde levar o moleque. Onde deixar o moleque, qual vai ser o melhor lugar para ele ficar. E é quase como se ele fosse um grande príncipe, sabe? Tipo, não, nós precisamos fazer isso. Não, nós precisamos fazer com que ele vá para lá. Não, isso aí é ruim demais. A gente precisa fazer ele ir para outro lugar.
quase como se ele fosse, sabe, um príncipe. E a forma como foi contada um pouco da vida dele, né, ao longo dos anos que foram passando, ainda ele criança, depois um pouco mais velhinho e depois com 15 anos, eu senti que ficou um negócio que ficou pouco tempo de tela para cada uma dessas etapas, porque quando a gente começava a se apegar com o personagem com aquela idade, pegar um pouco ali do plot e tal, time skipzinho, pula uma certa idade, a gente tem que se acostumar de novo com ele um pouco mais velho. Quando se acostuma um pouco de novo, pum, time skip de novo, 15 anos. Então eu senti que pela estrutura, né, de você contar um pouquinho da vida dele ao longo da idade, talvez fosse melhor só ter um salto no tempo, ou se não algo que fosse mais corrido mesmo, sabe? Algo que fosse mais um flashback um pouco mais ligeiro, só mostrando por alto mesmo, ou até mesmo a forma como fosse narrada essa parte do episódio, né? Que fosse diferente, fosse como uma terceira pessoa, um narrador e tal. Talvez fosse um pouco melhor e não soasse tão estranho quando a gente tivesse essas mudanças. Depois, ele decide finalmente ir lá para a cidade e ele acaba se deparando com caras querendo abusar de meninas. Eles estavam, na verdade, né? Não estavam fazendo nada absurdo, não estavam tentando estuprar as meninas, né, pelo que parecia. Tava ali querendo, não sei, sabe, a gente não sabe exatamente o que os caras queriam, mas fica subentendido, né, fica implícito o que eles queriam fazer. Com certeza, no mínimo, estavam assediando as meninas e, mais do que isso, eles estavam usando o poder do Estado, já que eles são agentes da lei, eles são caçadores, eles estavam usando o poder deles para fazer aquilo. Obviamente, isso é errado, o protagonista fala para eles, olha só, vocês, caçadores, deviam estar caçando demônios, deviam estar protegendo as pessoas. Isso não é proteger as pessoas. A partir do momento que vocês fazem isso, vocês se tornam vilões. Então, mais uma vez, ressaltado que o protagonista é, sim, uma boa pessoa. Ele salva as duas garotas e, basicamente, o que a gente sempre tem, que é o harém do protagonista já dando início no primeiro episódio, né? Foi mostrada uma garota, na verdade, sendo assediada, só que depois ela fala que tem uma outra garota e as duas estavam lá. Basicamente, depois, as duas são mostradas e as duas são gostosas, uma tem um peitão gigantesco, o protagonista fica babando pelos peitos da garota e basicamente termina nisso, né? E até quando ele vai salvar as garotas, ele lança um, ai meu Deus, que clichê, como se ele estivesse satirizando a própria cartilha do gênero Isekai, que sempre tem que ter isso, mas você tá ironizando, você tá satirizando, mas tá fazendo isso, sabe? O autor tá fazendo isso, no fim das contas. Então, o que adianta botar essa piadinha pra satirizar? Vamos ver qual vai ser dessa história. O moleque é basicamente muito bondoso, muito overpower e que tem as meninas em volta. Então ele é tudo que um adolescente quer. Então, é a mesma fórmula de sempre. Ele tem a dificuldade dele de não conseguir exatamente se socializar, né, já que ele viveu no campo, então ele agora na cidade provavelmente vai ter algum nível de dificuldade para conseguir se socializar. Então vamos esperar para ver os próximos episódios agora que ele chegou na cidade, como é que isso vai se suceder. Não dá para julgar o anime inteiro, já que eu só vi o primeiro episódio, óbvio, mas o começo foi meio bosta. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar reviews aí dos animes dessa temporada, ativa o sininho também para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!